Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Catedral Cast. E hoje eu trouxe aqui comigo um amigo muito especial, pastor Wesley Cassete. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, pastor. Pastor, bom estar aqui matando saudade. É verdade. Foram quantos anos aqui? Pastor, eu fui criado aqui, nasci aqui, saí daqui para pastorear a Renascença, que eu vou falar depois, em São Paulo. Depois retornei para cá, fiquei aqui até 96. É uma história. 95, 96, como pastor junto com o papai. Entendi. O pastor Wesley Cassete é filho do pastor Murilo Cassete, esteve à frente da nossa igreja por muitas décadas, 38 anos aqui na PIB-BH, e tem uma história muito linda. Eu trouxe hoje ele aqui para a gente resgatar um pouco dessa história, o legado dessa família, e também para a gente conhecer um pouco do ministério do pastor Wesley e da igreja dele ali, da sua esposa. Pastor Wesley, se apresenta um pouquinho aí, você já contou alguns detalhes, mas apresenta um pouquinho e a gente vai conversando aqui, combinado? Beleza. Eu sou Wesley de Queiroz Cassete, filho do Murilo Cassete, o pastor já na glória, e dona Carolina Cassete, que é membro, ovelha do pastor Juan, e sou casado com a Rúbia. Tenho um filho de 21 anos, o Luiz Felipe, que faz ciências biológicas. Legal. A Rúbia tem as formações dela de direito, pedagogia, e hoje ela trabalha na área de assessoria parlamentar. Está com a Flávia, Está com né? a Flávia Borja, como assessora parlamentar. E minha formação é teologia, história pela PUC e pós-graduando. Que legal, não sabia que você tinha feito história. Fiz lá na PUC, foi uma época também muito interessante. E pós-graduando em gestão de pessoas e liderança. Que legal. Né? E pastor já há 33 anos consagrado. Olha só, né? Uma Comecei vida, hein? Novinho, né? Eu estou pensando agora em iniciar também um curso de gestão de pessoas. Acho que é muito importante para aquilo que a gente faz também, né? As coisas estão mudando muito, né, pastor? E se a gente não atualizar, a gente realmente fica um pouco para trás e a gente perde um pouco do norte. Sim. Né? A sua mãe está com quantos anos hoje, pastor? Mamãe vai fazer 90 anos. 90 anos. Agora, dia 29 de setembro. Meu Deus. 90 anos. E tá firme. Eu até comentei com você recente ali, que ela me mandou um vídeo na segunda, tão bonitinha, mas tão bonitinha. E me fez tão bem ouvir as palavras dela. Com 90 anos, e Deus continua usando ela de maneira muito poderosa, viu? Mamãe sempre foi uma pessoa muito ativa aqui na igreja, né? Muito ativa. Mamãe foi o braço direito do papai e às vezes os dois braços do papai, né? E foi um tempo assim que ela cresceu com a igreja, né? Entendi. Com a igreja. Aproveita e me conta um pouco, eu acho que a sua mãe é de São Paulo, né? Me conta um pouco da história do casamento deles, como eles chegaram em BH. Como o papai chegou aqui em BH? Papai aceitou Jesus no interior, cidade de Guarará, Zona da Mata, na fazenda do pai dele e da mãe, né? Os irmãos moravam todos nesse sítio, onde hoje é a ABB, lá de Maripá de Minas. Entendi. É o clube da ABB, do Banco do Brasil. E o papai aceitou Jesus ali mais ou menos com 16 anos de idade. Doutor Arnaldo Harrington, que foi também diretor do Colégio Batista Mineiro, e esse missionário convidou o papai para vir para Belo Horizonte e acabar os estudos. Então o papai estudou no Colégio Batista como interno, e logo que ele terminou, desde que ele aceitou Jesus, ele já tinha chamado. Deus chamou para o ministério. Entendi. Então ele, na coragem, foi para o Rio de Janeiro. Só que, primeiramente, ele foi para o Seminário Betel, que era perto do Seminário do Sul. E depois ele ingressou para o Seminário do Sul, fez o curso dele de teologia. Papai sempre foi muito proativo, né? A sua mãe também estudou lá. Só que Escola de Obreiras, que chamava. Ou nessa mesma época? Nessa mesma época. Papai conheceu mamãe lá no Seminário do Sul. Que era o CIEM. Isso. Mamãe trabalhava lá na escola, estudava na Escola de Obreiras. Mamãe é fluminense, de Itapiruna, criada em São Paulo. Entendi. E os dois se encontraram lá. Namoraram, é uma história longa, né? E ficaram noivos, mas o papai recebeu uma bolsa de um americano, um missionário, gostou muito dele, e convidou para ir para os Estados Unidos. E ele foi para os Estados Unidos fazer um mestrado. O maior seminário do Batista, né? Que do legal, mundo, né? Cara. Isso naquele tempo devia ser assim, algo revolucionário, né? Sair para estudar fora, fazer um mestrado fora. E sabe o que me chama a atenção do meu pai? Papai nunca falou que tinha feito mestrado. Olha. Sabe que tinha estudado nos Estados Unidos? A igreja nunca soube, até na década de 90, Nossa. quando foi revelado que ele tinha mestrado Olha. nesse seminário. E o papai voltou para casar com a mamãe, casou e retornou para os Estados Unidos para terminar o mestrado dele. Entendi. Depois que ele terminou o mestrado, ele sentiu no coração de voltar para Belo Horizonte.
voltando para Belo Horizonte, ele assumiu como secretário adjunto da nossa Convenção Batista Mineira. E isso foi uma oportunidade tremenda para ele, porque ele viajou muito o estado inteiro, estrada de terra, todo lugar, toda igreja, expansão do nosso trabalho batista no estado. Então ele estava só pastoreando junto com a convenção. Ele não era pastor na igreja por enquanto. E a mamãe trabalhava na Igreja Batista da Renascença. Entendi. Quando o pastor Casimiro deixou a igreja fez um convite à primeira igreja fez um convite para o papai. O papai aceitou e ficou aqui 38 anos. Meu Deus. E a visão dele era expandir o ministério através de igrejas. Eu não tenho o cálculo certinho, mas foram mais ou menos 30 igrejas, 32 igrejas que ele fundou. É mais ou menos isso mesmo. Acho que tem no livro do Centenário lá, se eu não me engano, umas 36, mas depois a gente checa e põe na descrição do vídeo. E todas com lote e templo. Nada de aluguel. Tudo bacana, chegava, né? Comprava o terreno e deixava a igreja lá em paz. O papai era muito visionário. Entendi. Muito visionário. Muito legal. Eu sempre acompanhei o papai em muitas igrejas, Batista do Eldorado e outras igrejas, e aprendi muito com ele, observando o jeito dele, né? Uhum. Papai era aquela pessoa expansiva, aberta, seu pai estudada, mas italiano? simples. Entendeu? Cassete italiano. E muito expressivo no jeito de falar também. Muito franco, como que era nas rasgado, reuniões, né? Mas para ele também tudo era a igreja dele. A primeira igreja era tudo, né? Participar nas convenções. Papai participou de todas as juntas da Convenção Batista Brasileira, né? E serviu também com a convenção, a Aliança Batista Mundial, mas tudo para ele era igreja. Entendi. E o papai, o que tinha de falar, ele falava porque ele amava as pessoas. E o papai era aquela pessoa, às vezes, que falava duro com você, e numa discussão dentro da igreja, seja ovelha, seja voluntário, o que for, e daqui a pouco ele chamava, vamos lá almoçar? Porque para ele era uma coisa... Era pontual, né? Não era algo que interferia na relação. Não tinha nada de ser pessoal. Papai tratava as pessoas com muito carinho, com muito amor. E aqui na igreja, muitas histórias, né? E muitas histórias me marcaram aqui. Quando ele chegou na primeira igreja, a primeira igreja já tinha essa expressão toda que veio a ter depois. Como era? Ou não? A partir do momento que ele chegou e com o trabalho, a igreja foi crescendo, como que foi essa chegada dele aqui? Quando o papai assumiu a igreja, isso aí você tem na história, se você buscar, escrita da primeira igreja, houve uma divisão. Um grupo seleto da igreja saiu daqui e organizaram a Central. Batista Central. Entendi. Isso na década de 60? 50 e poucos. Aí a data eu vou... Entendi. Não posso falar exatamente. E o papai ficou com um grupo que não era tão seleto assim, mas era um povo que amava a Deus e a igreja cresceu. O papai era evangelista nato, né? O papai era um grande evangelista e pastorzão. Né? Uma das pessoas que marcaram a nossa história é seu avô, o pastor Paulo Nossi, né? Caminhou muito com o papai desde o início. Ele me conta, né? muita história. Irmão Paulo Nossi, pessoa preciosa, irmã Helena, e a igreja foi crescendo, e ela começou a ter essa expressão por causa do pastor ser evangelista, e a igreja caminhava junto com ele. Vai ganhando a cara, né? Vai sendo muito parecido, né? E como Belo Horizonte tem formação também de expansão, de crescimento, né? O papai fez muitas coisas exatamente junto com essa expansão, espalhando a igreja. Né? O papai era uma pessoa muito querida, não só batista, mas o pessoal da Assembleia, da Presbiteriana, Metodista. Até hoje, quando eu ando por aí, às vezes eu estou até em lugares que nem não são eclesiásticos, mas as pessoas citam o nome dele, falam o nome dele com muito carinho. Assim, o impacto na cidade foi muito grande, muito grande. Então o pastor Murilo deixou muitas marcas. E a igreja cresceu, foi um tempo fantástico, e fui criado aqui. Você nasceu em que ano? Nasci em 64. Seu pai já estava há quantos anos aqui? Mais ou menos. O pai devia ter o quê? Uns 20 anos? Nossa. Que eu nasci? Não. O papai tinha o quê? Uns 15 anos, né? Entendi. Mais ou menos isso, né? Quando eu nasci. Você é o caçula dos seus irmãos? Não, tem o abaixo de mim que é o Paulinho, que é advogado. Trabalha para o Estado, e eu sou o quarto. Entendi. Eu era o menos indicado para ser pastor. Era o menos indicado, né? Fazia muita Os outros irmãos tinham mais qualificação para ser pastor. Eu estou aqui gravando esse lugar aqui, né? Como eu te falei, aqui era mesa de ping-pong. Enquanto estava tendo culto lá de oração, a gente estava aqui para não atrapalhar. O pessoal estava lá embaixo orando e você jogando. Para não atrapalhar o culto, né? Porque
turminha era boa demais, e às legal. vezes as pessoas não entendiam que a gente estava voando na frente. Né? Brincadeira, mas foi um tempo muito bacana. E quem muito que mais jóia. fez bagunça com os meus tios? Foi Marquinho. você, Marquinho, É, Paulinho? acima de mim. É? O Marquinho andava muito com o Cássio, o Paulinho, Entendi. né? Eu peguei na beira, E hoje né? eles são todos quietinhos, né? Eu escuto as histórias e eu falo, não é possível que eles faziam essas coisas. Não, mas eu tio Paulinho. Pode contar, se quiser. Acampamento, muitas coisas, assim, que nós tivemos na nossa adolescência e juventude aqui na Foi uma igreja, época né? muito boa para a nova geração na igreja. Cara, o seu tio Paulinho, ele adorava andar com o Marquinho, meu irmão, né? E aqui em cima desse espaço que nós estamos gravando aqui, tem a torre da igreja. Uhum. Então eles subiam na torre da igreja para caçar morcego. Olha só. Né? E essa torre dá um acesso lá no alçapão no quarto andar. Isso. Então, às vezes, assistirem culto algumas vezes, não era sempre, né? Lógico que não. Eles caçando morcego ali, no quarto saía lá andar, o no pessoal tendo quarto culto andar. e eles atravessando Olha lá em só. cima, né? Eu nunca fiz essa aventura, não. Só na torre para pegar morcego, né? Hoje é pombo, né? Hoje nem sei se tem morcego. Hoje que é os Hoje pombos comeram os morcegos tudo. E os pardais também, né? Porque tinha pardal demais da conta. Mas algumas coisas marcaram a gente aqui, né? O edifício Murilo Cassete tem toda uma história que eu Foi participei. construído primeiro essa parte aqui, depois veio ser construído... Construiu o edifício, o mas ele era lateral? separado da igreja. Eu imagino, porque como o piso é diferente, eu imagino que ele era um vão aberto. Aqui da porta até a entrada ali da igreja, à direita, lá na frente, Da Rio Grande do Sul. É. Tá. aquele espaço do final da igreja até a primeira porta do templo, que você entra ali no piano, para frente era aberto. Ali tinha um portão de grade, né? Tinha os banheiros ali também. E eu lembro isso perfeitamente. Vazio e o prédio do lado com 3 andares. Com os anos, papai sempre gostou muito de construção. E papai era uma pessoa, assim como eu falei, muito visionária. Gostava muito de construção e sempre pensando que a igreja nunca ia suportar a quantidade de membros. Então, e as pessoas às vezes não acompanhavam isso. E o primeiro desafio do papai foi construir o 4º andar. Precisava de um salão de festa, igreja, para outras reuniões que não ficassem em salas pequenas, né? E ele desafiou a igreja para construir o 4º andar. Conseguiu o alvará para a construção. Eu lembro que eu era pré-adolescente, eu carreguei algumas latas de massa nas costas. Essas escadarias tudo. Era um mutirão bacana, o pessoal comprava mesmo. Pagava pouco pedreiro, o resto a igreja em cima, ó. Chegava junto. Junto mesmo. E construiu o 4º andar. Aí, uma época, o papai conseguiu com o prefeito, Sérgio Ferrara, fazer a extensão, porque havia um espaço, um vácuo entre o final da igreja e a Rio Grande do Sul. Que é onde hoje tem os banheiros ali. Tudo ali. E a igreja estava crescendo, os banheiros já não comportavam, né? Então, antes dessa extensão, quando o papai construiu o 4º andar, ele fechou de laje até aqui na frente. Entendi. Onde você tem suas salas de vídeo, de formação lá de marketing e tal. Aquilo ali era banheiros ali. Cada andar daqui tinha banheiros. Entendi. Né? Então o papai fez esse anexo e conseguiu com o Sérgio Ferrara construir. Você entendeu que era o pastor Murilo. O papai era muito democrático. Acho que tinha um bom relacionamento na cidade, né? Tinha, muito, muito bom relacionamento. E o papai, então, uma vez fez uma sessão extraordinária, no final do culto, porque ele não tinha tempo suficiente para dar o ok para o alvará, porque a prefeitura estava exigindo dele que fosse uma coisa rápida. E o papai fez uma sessão. Na sessão, um punhado de gente foi contra. A maioria foi contra. Olha só. Fazer uma coisa boa para a igreja, o pessoal não quis. Você sabe o que o pastor Murilo fez? Fez mesmo assim. Não, você não acredita. O papai é o Murilão Cassete. Ele tirou a barreta de trás do púlpito. É mesmo? Olha, essa tirou aí eu assim, vou adotar, viu? Hoje nós vamos quebrar nossa regra. Hoje a minoria ganhou. Nós vamos quebrar e vamos começar. Ele tinha uma marreta mesmo atrás do levou a marreta para trás do púlpito e deixou. E aí ele saiu com a marreta e quem está comigo, vamos lá para trás que eu vou quebrar aquele muro agora. Olha só. Tem foto em algum lugar, viu? Tem foto em algum lugar. E ele foi deu uma marretada nunca tinha escutado muro, isso. Deu uma marretada no muro e oficializou a construção.
E o pessoal que tinha sido contra? Foi lá e ajudou a destruir? Quem ficou contra teve de vir a favor, a rebote, né? Como não? Começou a ver a obra crescer. Seu pai não tratou, então, para trabalhar, né? Muito. Para avançar, para construir. Muito. E aquela pessoa muito simples. Entendi. De coração, muito dado. Se você chegasse para ele querendo a camisa dele, porque não tinha, ele te dava, acreditava em todo mundo. Papai sempre foi assim. E aí foi a construção. Foi aí que então surgiu o edifício Murilo Cassete. Entendi. Porque não tinha nome o edifício, né? Então o edifício Murilo Cassete. Essas histórias, elas têm todo um jeitão do pastor Murilo. Por que a minoria acompanhou? Porque conhecia o pastor e a visão do pastor. Entendi. Pastor Juan, em pouco tempo, a igreja não tinha mais lugar. As salas não as fotos que a gente vê já é essa realidade aí. Então é isso aí. Eu cresci nesse meio. Ele primeiro viu e depois o negócio aconteceu, Exato. né? Eu cresci nesse meio e aceitei Jesus na Mocidade para Como Cristo. filho do pastor Murilo, tinha muita pressão sobre vocês? Pressão? É. Eu não sei, a gente acostumou, né? Mas, com certeza. Eu tento imaginar como era. Naquela época, filho de pastor era um problema. Ou você era certinho, ou então você era... revoltado. A ovelha negra, revoltado, né? Coitado do pastor. E justo por causa, talvez, dessa pressão que se coloca desde cedo em cima do filho, da filha, né? Agora, uma coisa boa, o papai sempre trouxe a gente para a igreja. E não queria nem saber. Vamos para a igreja, e não gostava de deixar a gente em casa. Eu lembro uma vez, onde o estacionamento aqui era de grama. Caído, tudo era assim. E tinha grade já ou não? Não, eram tijolinhos, né? Tipo um castelo, um castelinho. E eu lembro uma quinta-feira nós íamos para um culto de oração e trouxemos uma bola. E eu, meu irmão, Marquinhos e outros filhos de diáconos, a gente estava jogando bola lá, escondido, né? Enquanto estava tendo culto de oração. Onde é que é a sua sala ali do trabalho do projeto da ONG, né? E eu lembro que o diácono pegou a bola, falou, vocês vão ver agora com o seu pai. E aí tinha acabado o culto de oração, deu a bola para o papai e falou assim, seus filhos estavam jogando bola e tal. Eu falei, soprou hoje, né? Vai soprar. O papai corrigia com força, né? Aí o papai falou assim, olha, queria te falar que é melhor eles estarem jogando bola aqui do que ficar lá na floresta com os meninos drogados. Uau. Vocês moravam lá já tinha casa pastoral? O papai construiu aquela casa. O seu pai que construiu. O papai construiu, eu fui naquela época que eu nasci. Eu já nasci para morar naquela casa. Entendi. Em 64. Não tinha nada. Eu lembro que a rua de terra atrás, via que tudo ali construía. Olha só. É uma época muito fantástica. Mas aqui que eu fui criado. Então, com essas experiências, e papai e mamãe de Deus, em casa era a mesma coisa na igreja. Legal. Não tinha diferença, não. Legal. Papai chegava no culto, Wesley, Companhia Limitada. Cala a boca, porque hoje vai ter em casa. É mesmo? Ele falava no culto. E a gente puxava e ficava orando o resto do culto inteiro. Queria enfiar a cabeça debaixo do... O resto do culto a gente estava em oração. Meu Deus. E eu fui aprendendo com o papai a sinceridade dele. Ele era dele. autêntico, né? Não, ele era ele porque mesmo, ele em casa, né? ele era na igreja. E sua mãe? Ah, mamãe é santa, né? Sua mãe, a gente não era viu de que ela foi ministra de louvor, regente de coral, dava aula no IBD aqui. A gente tem muita história da sua mãe. Ministra de educação religiosa. Mas ela sempre foi assim ou ela foi se desenvolvendo na própria igreja? Não. Mamãe foi educada a vida inteira dela pelos meus avós a amar a Deus e servir a Deus. Entendi. Meu avô servia a Deus. O meu tio-avô foi o Herodício de Queiroz, lá da Igreja da Liberdade. Entendi. Né? Também um ícone no meio dos batistas, né? Então ela foi educada a servir. Quando ela foi para a escola de obreiras, foi um preparo daquilo que ela já era. Entendi. Já era treinada, Legal. só capacitou mais, fez magistério. Mamãe, não somente aqui, mas o Hospital Evangélico, houve participação do papai e de outros líderes na organização do Hospital Evangélico. Eu nasci lá, inclusive o seu irmão, Murilinho, que fez o parto da minha mãe para eu nascer. Mamãe foi voluntária lá como enfermeira. Entendi. Né? De voluntária, de participar, de ajudar, de apoiar. Também mamãe formou no Colégio Batista, aposentou no Colégio Batista como diretora. Olha que legal, foi não sabia disso. até diretora do Colégio Então, Batista. aproveita e fala um pouco da sua mãe. A gente falou do seu pai, o jeitão dele, você começou a falar que sua mãe era uma santa. A mamãe né? era muito tranquila, né? Mamãe controlava bem o papai através da vida de santidade dela, né? Quando o papai ficava muito nervoso,
Ela tinha um de jeitinho. alguma forma que o papai quietava, né? Olha que legal. E mamãe muito dedicada aos pobres, necessitados, todos os dois. Mas a mamãe tinha um carinho muito grande com as crianças, mensageiras do rei e coral. Então era aquele suporte, aquela verdadeira antiga esposa de pastor mesmo, que ainda existe, né? Mas Sim. aquela pessoa que na época a igreja, como tinha o pastor, e a esposa passou naquela capacidade que Dona Carolina tinha, era uma bênção para a igreja, né? Então era conselheira, as pessoas vinham aconselhar muito com a mamãe, né? A mamãe tem toda essa história. Os dois pastoreavam juntos. O que você vê na mamãe hoje é a mesma coisa no passado. Então os dois pastoreavam juntos praticamente, né? Os dois estavam sempre juntos, fazendo tudo. Mamãe sempre escreveu muito bem, cantava muito bem também. Legal. Declamava muito bem. A gente, antes da pandemia, foi lá umas 2 vezes. Aí tocamos piano, ela cantou, foi bem legal essa experiência. Tocava, né, também. Então foi... Mamãe era uma apoiadora. Tinha muita diferença de idade dela pro seu pai? Olha, que você me pega algumas perguntas. Mas eu... Porque seu pai morreu em 99. 99. Acho que tinha 72 anos. Entendi. Né? Mas eu acho que a diferença era mais ou menos de 7, 8 anos. Entendi. Porque sua mãe ainda está muito forte, tá muito... Apesar, você falou 90 anos, né? Mamãe nunca ficou no hospital na vida dela. Olha aí, sua mãe é muito forte. A não ser para ir lá ajudar. Mamãe nunca ficou internada na vida, a não ser para ter neném. São 5, né? Fora isso... Uma guerreira, hein? Nunca quebrou um osso, nada, graças a Deus. E uma mulher assim, que era outra pessoa também. O que era na igreja, era no Colégio Batista, era em casa. Uma família muito autêntica, né? E um coração muito, muito grande, né? Mas sempre teve um coração muito grande. Nunca gritou, nunca vi a mamãe gritar na vida dela. Nunca vi. Até quando ela ia xingar a gente ficava constrangido porque ela não gritava, a gente ficava... Puxa vida, fiz uma coisa tão errada e ela não batia. Olha, mas a palavra que ela dava era chegava junto, mas chegava junto mesmo, né? E foi aqui então que eu cresci. Foi aqui que eu aceitei Jesus. Esse jeito de ser igreja era muito diferente das outras? O jeitão do seu pai de ser pastor era diferente dos outros da época, das outras igrejas? Meio Batista, a primeira igreja que entrou no estado de Minas Gerais, uma bateria, foi aqui. É mesmo? Então seu pai também era inovador. Papai era. E era lá, o baterista ali, todo feliz ali, ó. Era uma igreja, papai era um diferencial dos pastores, sim. Papai era muito mais... Humano, hoje a gente fala engessado, né? O pastor fica muito em cima daquela estrutura. O papai não, o papai era um pastor batista que amava a denominação, mas ele tratava a igreja como se fosse uma família dele. Entendi. Ele era muito humano, muito onde o papai, lá no Colégio Batista, todo mundo conhecia o pastor Murilo. No nosso meio aqui, a Assembleia de Deus aqui, né, do pastor Anselmo Silvestre, que passou muitos anos aí da Assembleia de Deus, era muito amigo do papai. A sua conversão foi aqui também? Sua chamada ministerial? Aqui eu aprendi as coisas de Deus. Mas eu era tão tímido, quando pré-adolescente, uma vez eu entrei aqui na igreja, a menina veio pegar meu nome, saber quem eu era. Eu sou filho do pastor. Desculpa, eu era muito tímido. Você não falava nada com ninguém, ficava muito tímido. E na adolescência eu me soltei um pouco mais, mas eu cresci aqui, aprendi as coisas de Deus aqui, e me batizei aqui sem ser convertido, porque todo mundo estava batizando na minha casa, não podia ficar para trás. Aí eu batizei, mas com 17 para 18 anos, na Mocidade para Cristo, no acampamento da Mocidade para Cristo, com a mensagem do pastor Evênio dos Santos, e que ele pregou sobre aquele momento de Jesus sendo levado para a casa de Caifás e Pedro negando Jesus. Ele falou, será que você não está negando Jesus também? Não, aquilo entrou com uma bomba no meu coração. Saí daquele culto, não aceitei lá na palavra dele, no apelo dele, e fui perto da capela, onde a capela é hoje. Tem a lâmpada até hoje lá, onde que eu me ajoelhei, lá era uma caixa d'água, me ajoelhei e orei a Deus. Falei, Deus, não é possível. Eu vejo o evangelho na vida do meu pai, assim, o Senhor é verdadeiro. Eu é que preciso tomar uma atitude. Então hoje eu entrego a minha vida ao Senhor. Desde aquele dia, 17 para 18 anos, eu aceitei Jesus como meu Salvador, e ali Deus já começou a incomodar a minha vida. Já começou a mexer comigo, e aí, nesse período, eu ainda continuei com os jovens, participando mais agora ativamente com os jovens, lendo a Bíblia,
Antes eu só assistia culto, vinha aqui, às vezes nem assistia culto, né? Entrava no culto, saía assistir o jogo do Cruzeiro aqui no Barro Preto. Quando estava acabando o jogo... O jogo era aqui no Barro Preto? Era júnior, essas Aonde coisas. É o clube ali, né? Era júnior, eu treinei na escolinha também, Legal. então eu gostava de ir lá. E aí voltava a ficar com a cara de santo. Mas quando eu aceitei Jesus, não. Eu comecei a envolver mesmo. E aí com 18 anos eu já fui convidado a ser líder dos jovens. Comecei a liderar a juventude, acabei o ensino médio e me ingressei para o seminário, uma chamada. E a chamada se deu numa mensagem do pastor Manfred Grelet, que era o presidente da Visão Mundial, que era aqui em Belo Horizonte, a sede, e ele estava dirigindo aqui, e ele cooperava na nossa igreja. Olha. E ele fez um apelo, uma palavra de chamada para o reino de Deus, né? E eu não esqueço disso, eu estava aqui na galeria, e eu aceitei Jesus. Foi uma bênção para a minha vida, mas eu acho que foi uma dificuldade do meu pai, porque começou aqueles movimentos, e está indo porque ele quer ser pastor da igreja. E aí eu fui para o Equatorial, deu uma afastada daqui, fui lá para Belém do Pará fazer o meu curso. Nossa. Fiquei lá um ano estudando, quando o papai convidou, falei, não, você precisa voltar, ficar com a juventude outra vez, eu preciso de você seminarista aqui. Voltei. E seu pai tinha outros pastores com ele? Tinha mais um pastor auxiliar. O que está na Renascença hoje era auxiliar dele? Foi auxiliar dele. O nome dele. Pastor Rubens Schreiber. Foi auxiliar dele, depois também foi estudar no mesmo seminário do papai e voltou. Entendi. E assumiu a Renascença. Aí que está a história. O tempo passou, eu voltei, fui como seminarista trabalhando aqui, só que no Equatorial eu conhecia a Rúbia de muitos anos. Você conheceu a Rúbia aqui ou muitos lá, anos, então? Não, aqui. Eu já conhecia a Rúbia de Colégio Batista, do Meio Batista e tal. Quando eu vim de férias uma vez, de Belém, o pastor Rubens me chamou para pregar na igreja dele. E eu preguei. Na saída, eu cumprimentei a Rúbia. E a Rúbia estava linda, e ela é linda, né? Eu falei, gente, será que é ela, velho? Olha que legal. É ela, vai ter jeito não. Aí ela virou e falou assim, toda educada, né? Falou assim, nem pensa, a Rubia não queria ser esposa pastor nunca na vida dela, né? Ela, por educação, fez uma coisa que deu errado para ela. Ela falou assim, você vai ficar pro congresso da Jupac? Aí eu nem sabia de congresso, falei, vou ficar. Se você for ficar, eu fico. Eu liguei, entrei em contato com o irmão aqui da igreja, Paulinho Mala, aquele que tem um trailer lá no Colégio Batista, não sei se você já viu. É o trailer ou é o Kimala? O Kimala, ele é dono do Kimala, o nome dele é Paulinho Amorim. Filho aqui da terra, aqui também, da primeira igreja. Sim, até ele, antes da pandemia, acho que ele trouxe a mãe dele aqui um dia, a mãe dele estava doida para vir tomar ceia. Isso mesmo. Aí eu falei, o Paulinho Mala, não, vai ter um congresso da Jubac, assim, no Colégio Batista, e eu fui. E comecei a investir na Rubens 3 dias de congresso. Nossa. Investi mesmo, saí, levei. Pesada. Uma metralhadora com 50 pentes, né? E aí, investi, a Rúbia é uma lição para a juventude de hoje. Os meninos são muito passivos. Aqui mesmo na nossa audiência aqui presencial tem 2 bem passivos, sabe? Então, assim, aprendam com a velha guarda que a artilharia pesada. Uma hora eu e a Rúbia vamos sentar e ia contar a história. Aí aconteceu a Rúbia, eu voltei para Belém e continuei escrevendo para a Rúbia. Eu escrevi toda semana, lavava banheiro, seminário, chão, arrumava biblioteca para arrumar dinheiro para ligar para a Rúbia. Olha só. E tinha de lá no centro de Belém, naquela época era de fichinha, de orelhão. Naquela época, né? E ligava para a Rúbia, e a Rúbia reunia as amigas e falou assim, não, gente, ora por mim, eu não quero mexer com o pastor, não. A oração deu o contrário, deu efeito contrário. E aí comecei a namorar a Rúbia. Quando eu voltei, comecei a namorar a Rúbia, namoramos, casamos, e a Rúbia, nesse período, quando eu estava noivo em 88, o pastor Rubens pediu minha consagração para a Renascença. E a primeira igreja liberou, foi feito o culto de consagração aqui, passei pelo concílio e fui pastorear com o pastor Rubens, noivo da Rúbia. E a Rúbia trabalhava muito na igreja e casamos. Fiz um ministério temporário ali com o pastor Rubens como co-pastor. Eu lembro de uma coisa fantástica, batizamos 100 pessoas num domingo, eu e o pastor Rubens. A igreja crescendo, bombando, Espírito Santo fazendo coisas maravilhosas, trabalhos missionários, viagem missionária,
Mandamos o primeiro jovem, que foi até meu cunhado que já passou, o Rubinho, para Bolívia, com um projeto fantástico junto com a MPC na Bolívia. Então foi uma época tremenda na Renascença. Logo que eu casei, recebi um convite para Betel, em São Paulo, em Santo André, lá naquele bairro Floresta. E fomos pastorear lá, primeiro ministério sozinho, imaturo. Foi um tempo bom, a igreja cresceu muito, mas o nosso tempo passou rápido lá. A primeira igreja chamou de volta, o papai me chamou, junto com os líderes da igreja, e eu coloquei diante dele uma prova, e Deus respondeu. A prova era: eu vou para a primeira igreja para trabalhar na obra missionária. Aí o pastor Murilo, com a liderança, falou assim: mas nós queremos você também trabalhando com a juventude. E começamos a trabalhar com a juventude também. Foi um tempo assim fantástico na primeira igreja, década de 90. Quando eu nasci. Foi um tempo assim, nós chegamos a ter 25 missionários no campo de sustento integral. Nossa. Trabalho missionário, o caixa de missões era separado do caixa da igreja. Então era um movimento fantástico, sabe? A gente está conversando ali do Data Show, né? Chamado Data Show, que trombolhão lá que vocês têm guarda aquilo lá, aquela história. Ah, não, o que a gente tem não é Data Show, é projetor. Mas é um projetor, a gente chamava de Data Show na época, mas era o projetor da Sony. Ah, tá. E nós compramos aquele projetor, compramos um ônibus, som todo desmontável para colocar dentro do ônibus, chegava nas cidades, fomos para Piuí, Monte Alegre, São João del Rei, onde é que a gente foi ter perseguido, Santa Luzia, várias cidades. História, né? A gente ia com um grupo, tinha uma equipe de oração, uma equipe que montava som, uma equipe de louvor, a equipe de evangelização e as pregações, o filme de Jesus, pregação, testemunho. Eu cheguei a pegar muito desse movimento aí dos ônibus, de sair, de viajar. Você ainda teve o privilégio, então, de estar aqui com seu pai há uns 8 anos, 8, 9 anos, um pouquinho né? menos. Menos? Um pouquinho menos, Entendi. Mas e que legal. foi um tempo assim fantástico. Pastor, conferência missionária. Nós tivemos, foi um desafio. Fizemos a primeira conferência missionária. Ninguém acreditava. Josué Martins, que veio falar. Pastor Josué Martins. Aquela conferência missionária, Deus falou assim: pode fazer. E a liderança financeira falou assim: nós não acreditamos nesse projeto, não vamos apoiar. Eu falei: beleza, Deus falou para fazer. Meu pai era muito democrático, nunca ficou me cobrindo aqui, protegendo. Fizemos. No final da conferência missionária, o líder de finanças veio chorando e falou assim: quanto ficou? A igreja vai pagar tudo. Eu tinha que pagar tudo no meu cartão de crédito. Glória a Deus. Era tudo pela fé, né? Tudo pela fé. Muito pela fé. E aí, a conferência missionária, nós tivemos, todos os anos que eu estive aqui, tivemos a conferência missionária anual. E a última conferência, se não me engano, ou a penúltima conferência, nós tivemos uma conferência de segunda a domingo. De conferência. E nós trouxemos aqui o Frank Dides, da OM. Você teve um ministério muito relevante muito aqui bacana, na área de missões. Você deixou um legado muito grande. O fundador da OM veio, o Humberto Aragão, tantos pastores, mas muita gente veio. Humberto Aragão, acho que hoje está no Morumbi, né? Eu fiquei sabendo. Dirigiu a OM muito tempo no Brasil. O pastor Edson Queiroz, foi quando também eu participei com ele, né, na obra missionária do Atos 1:8, que era palestras que a gente dava no Brasil para despertar a igreja, ter o seu conselho missionário, personalizar missões, não ficar somente com junta, mas a junta também faria parte da igreja. Já tinha a junta de missões? Já tinha a junta de missões. Daí que eu fui também, sempre me envolvi com missões, desde meu chamado, ministério. Estive com a Missão Amém como conselheiro também, do Conselho da Missão Amém. Hoje eu sou conselheiro da Mocidade para Cristo, Conexões Internacionais. Mocidade para Cristo é MPC. MPC. Você trabalha então já junto com o Paulinho? Mas a minha área é de missões. Eu sou conselheiro do Conexões. Como Conexões que chama é um braço de missões. O líder hoje aí do MPC? O Marcelo Galberto? Marcelo Galberto. Ele é o executivo, né? Entendi. O pastor Carlos, que é o presidente da MPC. Tá. E é da Central também, da Igreja Central. Então foi um tempo assim de... E isso movimentou juventude, movimentou criança, a Rúbia muito participativa com o Ministério Infantil, com louvor. Tínhamos uma banda específica, que chamava Banda 7, que era um trabalho de missionário. Eu acho que essa banda ainda durou muitos anos, porque eu acho que eu lembro dessa... Depois que eu saí daqui, ela ainda ficou aí. Então e a gente viajava com a banda, quando não podia ir o ônibus todo mundo, viajava com a banda, né? Foi um tempo muito bom, né? Foi.
Aí quando eu saí daqui, fui para Coqueiral de Aracruz, pastorei a Igreja Batista. Onde é? Aracruz é Espírito Santo? Espírito Santo. É um bairro da empresa, antiga empresa Aracruz Celulose, que hoje não sei se é Fibra que chama. E fizemos um trabalho muito abençoado. Deus abençoou demais eu e o Rubem ali naquele lugar. A igreja cresceu. Mas aí o papai ficou doente. Foi perder os rins, estava deixando o ministério e pediu para eu voltar para cuidar dele. Então eu fiquei PhD, por hora desempregado. Por hora. Tô aqui pensando, essa é boa. Vim embora para Belo Horizonte. A Rúbia passou no Colégio Batista, fez uma prova para trabalhar no Colégio Batista. Foi um tempo um pouco difícil, o papai doente, a gente cuidando do papai. Mas a congregação, que hoje eu sou pastor, quando eu saí daqui, tinha deixado a congregação lá no bairro Jardim Califórnia, divisa com o Eldorado. Era um trabalho desafiador, porque o lugar não tinha rua. Em frente era um córrego, um rio. Hoje é uma avenida. Olha só. Bacana, muito bacana a avenida lá. Que é a IBG, Igreja Batista Jesus Esperança Mundial. Estou lá desde 97. Foi que eles me chamaram, eu larguei Coqueiral de Aracruz, porque para o pessoal de Aracruz não importava eu morar aqui e pastorear lá. Mas eu não tinha condição por causa do papai. Difícil, né? E aí eu assumi a congregação, nós estamos lá até hoje, um trabalho muito bacana, trabalho missionário. Cheguei lá com 6 bancos, sem piso. Nossa. Um banheirinho pequeno na casa do zelador que tinha 3 cômodos. Nossa. Né? Foi um desafio. O pastor vai estar lá, porque o senhor faz parte dessa história, o senhor é o pastor da primeira, nós somos filhos da primeira igreja, né? Filhos da primeira igreja. E nós estamos ali esse tempo inteiro, trabalho crescente, graças a Deus. Nós participamos da obra missionária, temos missionários participando. Que legal. No Níger, Peru, Cuba, França. E hoje nós temos um projeto, que é a questão da ONG, né? Do trabalho missionário urbano, construindo uma quadra. Porque nossa lá no bairro ou na igreja? Não, nós temos a igreja, um lote que nós não conseguimos adquirir, de uma irmã querida, e depois a esquina era nossa. Então, essa é uma outra história que um dia eu volto para falar sobre a história da quadra. E hoje nós estamos acabando de construir uma quadra esportiva, com a ajuda do missionário que ajudou a construir a nossa congregação. Que legal. Então vocês estão quase terminando ela. Que é o trabalho do projeto Nova Geração. Entendi. Como nós estamos em frente a uma vila, e os meninos muito envolvidos com drogas. A quadra é um atrativo muito grande. Antes da pandemia, começamos um projeto de capacitação escolar. Então, preparando os meninos para melhorarem seu desempenho na escola. Isso é um projeto com a Rúbia. Juntamos alguns irmãos da igreja para dar aula durante a semana à noite. O projeto começou a crescer. Foi quando o Maurício Rangel, que foi membro aqui que é da Central, ele viu o projeto que estava sendo feito e comunicou com o Gary, que é o missionário empresário de capelas. Entendi. Que tinha dado a nossa capela. Olha só. E ele veio só para ver, sem eu saber de nada. Apaixonou com o projeto, ajudou a dar arrancada no projeto. Outros irmãos que não são da nossa igreja estão ajudando ainda a construir a quadra. Hoje está em que patamar a quadra? Já está coberta, estamos rebocando, já tem piso. Está no finalzinho. Nós vamos passar para iluminação, pintura e fazer a primeira parte de inauguração, porque vai faltar banheiro e as salas embaixo. Porque a gente não pode esperar ficar tudo prontinho. Nem tem esse luxo, né? O negócio é muito desafiador. Eu louvo a Deus que nós temos irmãos e amigos que estão participando, né? E vamos orar para médio prazo, aí vocês conseguirem comprar o terreno do meio aí, né? É muita oração, né? Só Deus mesmo, outra história. Tá, vamos orar então. Então, minha IBGEM, eu estou lá esse tempo inteiro, louvo a Deus, uma igreja de muita oração, igreja missionária, igreja gostosa de pastorear, porque são ovelhas que entendem que é uma ovelha e que entende um pastor. Sim. Né? Então, essa harmonia pastor e ovelha, é uma conexão, nossa igreja é uma família, né? É uma bênção. Às vezes eu vejo alguns colegas sofrendo, passando dificuldade, né? Eu falo assim, graças a Deus eu não tenho esse problema na minha igreja. Glória a Deus mesmo. É um corpo, trabalhamos como um corpo vivo de Cristo mesmo, né? As pessoas, todo mundo sabe seus limites, suas hierarquias naturais da vida, né? E como que é para vocês, assim, hoje, passar aqui na Raul Soares, ver a igreja? Qual é o sentimento? O que desperta em vocês, assim, depois de tantos anos de história, tanta coisa? Você quer o lado bom ou o lado ruim? Os dois. Começa com ruim pra gente terminar no lado bom.
pastor Murilo ter ficado 38 anos na igreja, eu creio que os membros da igreja esperavam que os outros pastores que viessem tivessem algum caminho semelhante. É natural isso. Isso, dessa Só continuidade, que as pessoas né? são diferentes, os pastores são diferentes. E os pastores que passaram fizeram seus trabalhos, né? Foram mas a igreja... dois ou três? Dois, né? Dois. Foram três, acho que o Márcio ficou quatro como anos, pastor né? interino, Interino, mas dois como titulares. A igreja passou um deserto. A primeira igreja passou um deserto, algumas pessoas saíram da igreja, depois foram saindo aos poucos, a igreja foi uma tristeza. Passar em frente à primeira igreja, trazer a mamãe aqui Depois na igreja. de tanto tempo de glória, tanto tempo de tanta coisa. Trazer a mamãe aqui na igreja e ver o templo vazio, partiu o coração da gente, né? Mas a gente sempre orou pela primeira igreja, né? Eu sempre amei a primeira igreja e sempre quis que a primeira igreja fizesse além do que estava sendo feito, né? Porém, Deus fez tudo certo, o pastor veio, né? Menino, né? Novinho. 27 anos. Né? Seu pai assumiu com quantos anos, você sabe dizer? Não sei. Mas também deve ter sido mais novo, né? Não porque sei. ele ficou 30 e alguma coisa. Entendi. O papai assumiu a igreja aqui. 30 e poucos anos, se não me engano, Eu de 30 a 40 eu assumi anos. com 27, logo fiz 28, mas tinha 27. Quando eu fui para a Renascença, eu tinha acho que 22 21, anos nossa. consagrado, né? Nossa, Em que 88 que eu fui consagrado. Mas quando o pastor veio para cá, né, sendo filho da casa, que eu achei uma coisa fantástica que Deus fez. E a né? história é cruzada, né? Minha história é muito cruzada com a história da família de vocês Muito, também, né? muito, né? E o que o pastor está fazendo aqui, a gente vê que Deus está nisso aí. Amém. Né? Porque não é, a gente pastor só serve, né? A gente sabe que a gente só não o vai, canal. Só o canal. E a gente não sabe quanto vai ficar naquele lugar. Eu não podia imaginar que eu ia ficar esse tempo inteiro na IBGEM. E eu sempre falo com a igreja, eu não sei se amanhã eu vou estar aqui ou se Deus vai me mandar para outro lugar, porque eu sou funcionário do céu. O que Deus manda, eu faço. Então, quando Deus quer aqui, a gente faz o projeto a longo prazo. Né? E o pastor está fazendo um trabalho maravilhoso. Então, tem esse período da glória da primeira igreja, referência no Estado, no Brasil e fora do Brasil, quando nós fizemos o trabalho missionário junto com o pastor Murilo aqui, a Leimar, né? Então a igreja ficou muito conhecida fora do país também. De repente a igreja entra numa crise e agora tem uma época nova, um pastor novo, uma visão nova, sem perder a essência dela. Sim. E aí eu louvo muito a Deus porque a administração do pastor, do senhor, do irmão, tem sido algo muito bíblico, de honrar todas as coisas que fazem com que a primeira igreja seja a primeira igreja relevante. Amém. Né? E isso a gente está vendo o reflexo fora daqui. Talvez o pastor não esteja vendo, mas quem está fora está vendo o reflexo da primeira igreja. Deixa eu contar um caso aqui. Tá bom. Posso contar? Pode, fica à vontade. Ali no Shopping Diamond com a minha esposa, o ano passado, e entramos numa loja. E olhando os negocinhos lá na loja, e aí o menino muito atencioso, conversando com ela, e a Rui falou assim, e o menino estava, de repente me parou, começou a cantar uma musiquinha assim, me chamou o menino outra vez, falou assim, o vendedor, nossa, sua voz é bonita. Aí ele começou a contar que ele saiu da igreja, que ele servia a Deus na igreja, mas não estava mais em igreja nenhuma, e que tinha uns constrangimentos de voltar para a igreja, enfim. Aí eu falei, não, tem uma igreja bacana aqui pertinho, um pastor novinho, bacana e tal, na Praça Rua Soares, a Primeira Batista e tal. Ah, aquela igreja cheia de gente alternativa. É essa mesmo. Então, esse é um detalhe interessante, né? Será que era o Thiago? Vocês sabem o nome da pessoa? Eu não sei o nome não, a Rúbia sabe. Depois eu imagino que deve ser o Thiago, um jovem. Um jovem. Eu acho que é o Thiago. Canta muito, tocava muito também. E aí, quando ela falou assim, alternativa, eu falei assim, aí, Rúbia, a primeira igreja fazendo relevância onde ela está, abrindo a porta para todo mundo, né? E a primeira igreja sempre foi assim, uma porta para todo mundo. O pessoal achava que a primeira igreja era igreja elite, nunca foi igreja elite. Tinha todo tipo de gente, né? Desde a época do meu pai, eu peguei um vídeo do seu pai falando, né? Do mais pobre que mora aqui, do mais rico que mora lá. Ou seja, era uma igreja bem eclética, né? Sempre foi, né? Muito mesmo. E é o evangelho, né? Para alcançar todo mundo, né? O evangelho. E eu louvo a Deus porque o que eu sou, né? A minha formação toda foi primeira igreja. Legal. Né?
E isso foi refletindo no ministério, refletindo em outros lugares que eu fui, por causa de um pastor que era pai, mas era pastor, né? Era o meu pastor, meu conselheiro, né? Quando o papai faleceu, eu fiquei um pouco sem referência, eu imagino, né? Porque o papai não era só meu pai. A gente sentava a conversar sobre o ministério, pedia muito conselho para ele, né? Aprendi muito com ele, com o pastor Rubens Schreiber também, que foi o meu pastor, meu primeiro ministério como co-pastor, foi experiência. Eu acho bacana quando a pessoa que é chamada, ela se submete a ser pastor auxiliar de alguém com experiência, sabe? Um bom tempo antes de querer ir para ser pastor sozinho. Faz toda a diferença. Não, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, sabe? Eu trago conselhos tremendos. Eu tive uma experiência muito triste em Coqueiral, uma situação terrível que aconteceu lá com uma ovelha, e eu pedi um conselho para papai falou assim, vou orar por você, porque esse aí eu não tenho conselho para você não. Nossa. Isso aí Deus vai te ensinar. Então Deus faz isso, né? E o papai foi essa pessoa. E eu aprendi tudo aqui na primeira igreja. Seu avô, o irmão Paulo, uma vez voltando lá de Ravena, num Chevrolet, caminhão dele, né? Seu pai. Ele tem muita história de caminhão. Caminhoneiro fantástico. E muito disponível para as coisas de Deus, sabe? Fazia carreto para um punhado de coisas da convenção, da igreja. E eu lembro que voltando de Ravena, do acampamento, e eu não sei por que cargas d'água eu tive de voltar com ele, sozinho, ele me deixou em casa, ali no Colégio Batista, os conselhos de vida do seu avô. Eles ficaram no meu coração. Então, essas histórias... Sim, marcam, né? A gente carrega para a vida. É igreja. Né? As pessoas falam, não precisa mais de igreja presencial. Que isso, cara? Faz toda a diferença. Faz tudo. Eu falo com o meu menino, né, 21 anos, não deixa nunca de ir na igreja. Igreja é igreja. É o corpo de Cristo. Sim. Né? Você pode fazer nada lá dentro, mas você vai aprender alguma coisa. Eu vou até hoje. Você vai lá, é pelo menos umas 4 horas só ouvindo histórias da primeira igreja. A primeira igreja é a vida dele e da minha avó. Estão sofrendo agora, participando de tudo online, mas tomaram a segunda dose essa semana. Então acho que agora eles vão voltar a participar. Mas pastor Wesley... Só agora não mudou nada, né? Não, continua a mesma coisa. Pelo que você estava falando aí da dona Carolina, ela tem muito esse perfil. Em paz com todo mundo, não arruma confusão com ninguém, mas sempre tem uma... muito bonito, né? E sempre com uma palavra de sabedoria. Sempre, sempre. E meu avô daquele jeito lá, continua a mesma coisa, brincalhão... Né, ele faz as brincadeiras lá que você fica com medo até dele perder o braço. Sabe que eu nunca vi seu avô falando alto na minha vida? É mesmo? Nunca. Não, mas não fala mesmo. Sempre ele e minha avó. Pacífico. E ele é muito brincalhão, até hoje. Tá com muitos problemas de saúde, mas muito brincalhão, não perde a alegria dele. Isso é uma marca pra gente. A gente brinca aqui na primeira igreja que ele era um profeta, porque ele já falava pra todo mundo, lavou a mão, e hoje tá todo mundo tendo que lavar, né? E ele repetiu essa brincadeira uns 40 anos aqui na portaria ali, perguntando pra todo mundo. Então a gente tem um carinho muito grande por ele aqui também. A Rúbia teve um tempo comigo aqui, foi fantástico, né? Hoje eu e o Rúbia louvamos a Deus por toda a nossa criação dentro de igreja, né? Na Renascença, a Rúbia, grande parte da adolescência da vida dela foi na Renascença, dirigindo música também, com a Marilene, coral. E hoje comigo, exercendo todo esse ministério. Que bênção. Por quê? Porque... Como que é o canal lá da sua igreja, para quem está ouvindo aqui depois entrar e conhecer lá? O site é ibjemibgem.org.br. É o nosso site. E o canal no YouTube é IBGEM. Tá. Depois, então, quem quiser pode acessar para conhecer a igreja do pastor Wesley. Pastor, deixa uma mensagem pro pessoal da igreja aí, para a primeira igreja. Gente, vocês estão com o pastorzão, uma equipe muito bacana que está servindo a Deus de coração. E quero dizer para você que está vendo esse vídeo, né, esse cast aqui na primeira igreja catedral, que vale a pena continuar servindo a Deus em todo lugar. Amém. Seja sincero, seja simples, de coração. As pessoas estão precisando de um evangelho puro e simples. Amém. Nada de ficar inventando moda, não. É ser crente, ser salvo e falar de Jesus, não perder tempo. Fala de Jesus para a pessoa. Tempo fora de tempo. E ame seu pastor, sua esposa, sua família. Tem feito um trabalho fantástico. Parabéns, primeira igreja. Eu amo a primeira igreja, eu sou filho da primeira igreja. A nossa igreja é filha de vocês, né? Que Deus abençoe a todos. E você que está vendo também e vai ver mais à frente, que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Amém. Pastor, muito obrigado pela presença. Sempre muito generoso, muito carinhoso.
Eu fico impressionado com o seu nível de honra. Sempre manda uma oração, manda um texto e vem sempre na hora certa, viu? Então eu agradeço muito a sua vida. Amém. Tem me abençoado muito. E é um amigo assim que eu tenho levado aqui nesses dias em Belo Horizonte. Estou conhecendo ainda todo mundo, mas já é um amigo meu. Amo muito a sua família já daquele tempo e agora muito mais. Espero que a gente tenha muitas oportunidades juntos aí, viu? Deus quiser, pastor. Obrigado pela participação. Verdadeira, viu? Amém, gente. Curte aí o nosso canal, deixa o seu like aí, se inscreve no canal do YouTube. Se você está ouvindo pelo Spotify, compartilha aí nos grupos de WhatsApp e depois entra lá para conhecer a igreja do pastor Wesley, ouvir as palavras, as mensagens dele também. Um grande abraço, que Deus abençoe vocês e até a próxima. Tchau, tchau.